razão, a ciência, a luz, o futuro, a laicidade. Vão ser todos os bens, vai ser tudo maravilhoso nesse futuro que a ciência e a razão prometem. Mas essa razão e essa ciência, os seus defensores, prendem 3 crianças sem acusação de crime algum e as misturam com presos adultos condenados por crimes reais e ameaçam essas crianças para que reneguem o que dissem, simplesmente porque disseram ter visto Nossa Senhora. Essa é a falsa razão, falsa luz, falsa ciência da mentalidade revolucionária. Vamos ver juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos, Deus abençoe a todos. Sou Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, nós estamos juntos novamente aqui para falar dos desafios para o cristão nesse século XXI, início do século XXI, falando dessa elite globalista que hoje existe e domina as principais instituições no Ocidente, né, a ONU, a União Europeia, todas essas instituições, né, ligadas à ONU, a Unicef, a Unesco, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, enfim. E estamos vendo aqui a mentalidade que formou a elite globalista, que dá origem a essa nova ordem mundial. E nós estávamos vendo, então, toda a decadência da filosofia, durante toda a modernidade, naquelas descobertas científicas que deram uma ilusão, que nós poderíamos ignorar o dado espiritual, que o dado material era o importante, ou talvez nem existisse nada de espiritual. Então, as sociedades secretas, com vários teores esotéricos, e a formação de uma elite bancária que financiaria isso. Bom, é um grupo de elite muito rico, muito milionário, que estaria à frente dessa elite globalista, né, de todo o Ocidente. Mas agora nós vamos ver eles falando disso. Né? Chega de eu falar, né, mesmo citando os livros que contam essa história, vamos ver eles falando, para que eles mostrem essa mentalidade qual é. Nós vamos ver o seguinte, eu vou pegar 2 textos, e nós vamos ver o seguinte, o primeiro deles é de um clássico da literatura mundial, né, esse aqui, né, o meu tá em um box de 2 volumes, do Victor Hugo, Os Miseráveis, de Victor Hugo. O Victor Hugo, o livro, ele foi publicado em 1862, então na segunda metade do século XIX. O Victor Hugo, ele era um pró-revolucionário, ele era um desses que acreditava que a religião tinha muito pouco sentido. Victor Hugo ainda acreditava em Deus, ainda havia alguma coisa de positivo na Igreja Católica até, que é uma mentalidade melhor do que a de muitos da época dele, mas ele não entendia nada do espiritual, ele não valorizava nada. Existe um personagem, o primeiro personagem que aparece com destaque nos Miseráveis é um bispo católico, né, Dom Benvenu, que é um personagem muito bem retratado, retratado assim, muito positivamente retratado. Então ele está falando bem desse bispo. Porque ele é caridoso, ele ajuda os pobres, ele é desapegado dos bens, ele busca a verdade, ele é sincero. Mas nós vemos aí já uma limitação importante, que Victor Hugo não consegue atribuir nenhuma qualidade propriamente espiritual a Dom Benvenu. A grande qualidade dele é que ele faz pelos pobres, é que ele é desapegado dos bens. Ele recebe, quando se torna bispo, recebe uma casa enorme, e do lado dessa casa enorme tem uma casa menor, que também é da diocese, que serve para atender os doentes. Então ele propõe uma troca, ele vai morar na casa menor, onde funcionava o hospital, e dá a casa maior, que era a casa dele, para o hospital pode atender muito mais pessoas. Ele pega todo o salário dele e distribui em diversas obras de caridade, né, e não vai viver com praticamente nada. Mas o único bem que existe para o Victor Hugo, que ele pode atribuir a Dom Benvenu, é isso. Piedade, a vida de oração, nada disso aparece. E esse mesmo personagem, ele apresenta... Quando ele vai se confrontar com um revolucionário, com alguém que foi condenado pela Revolução Francesa, que participou da Revolução Francesa, na argumentação, o Dom Benvenu perde a argumentação com esse revolucionário e ele justifica a morte do filho, do infante dos Bourbons. Então, a morte de uma criança seria justificada por causa da era de paz, da era de bem que viria depois da Revolução. A Revolução iria trazer todo o bem. Então seria justificável a morte de uma criança. Seria justificável o louvor e os aplausos de Jean Paul Marat aos mortos pela guilhotina. E ele acha isso bom, ele defende isso, Victor Hugo, né, pela argumentação do revolucionário que vence Dom Benvenu.
Mas aqui eu quero falar, aconteceu uma insurreição menor, porque a Revolução Francesa foi em 1789, mas ela teve outras revoluções posteriores que mais ou menos quiseram reeditar ou adiantar ainda mais a Revolução Francesa. Então, 1830, 1845, até a Comuna de Paris em 1871. 1870 e 1871. Só que, a Comuna já foi em 1871, né? Só que houve outras insurreições. E Os Miseráveis vai se retratar uma insurreição de 1832. É uma tentativa. Ela é menos forte do que a Revolução de 1830, né? É uma insurreição que se debela muito mais rapidamente. Mas ele vai retratar um grupo de revolucionários ali, e esse grupo de revolucionários, ele é todo cheio de virtudes, de bem e tal. E eles não estão nem aí para Deus, nem para a igreja, nem nada. Deus e igreja, essas coisas são do passado. E quando a mentalidade, nós vamos ver nos discursos, e quando essa revolução triunfar, a humanidade vai ter todos os bens, não vai haver mais males, as doenças vão ser superadas, não vai existir mais guerra, não vai existir mal nenhum. A ignorância da religião, a ignorância do espiritual vai ser superada. Só vai haver amor, não vai mais haver ódio. E é interessante nós observarmos que tudo isso tem uma profunda identidade com a parousia cristã, né? Os novos céus e nova terra que Deus vai criar, onde realmente vai ser assim, né? Não vai mais haver dor, nem sofrimento, nem morte, nem guerra, nem fome, nem doença. Onde as pessoas, né, o lobo e o cordeiro vão andar juntos e a cobra não vai fazer mal. Até a estrutura da realidade vai ser diferente. Eles querem ser como que ateus, sem espiritual, mas a ideia de parousia, a ideia como se fosse da eternidade, da plenitude do bem, eles querem que seja que é uma ideia religiosa que aconteça nesse mundo, através da revolução, através das novas ideias. Bom, então, esse grupo de jovens faz uma barricada, né, contra as forças da monarquia e então vão tentar lutar, mas não vai ser exitosa, né, eles vão perder. Mas então um líder da barricada, que é um jovem desse que é bem retratado no livro, né, um idealista, bondoso e tal, ele vai dar um discursozinho, o discurso dele, na minha edição aqui, é página 1522, diz assim: cidadãos, no futuro não haverá nem trevas, nem raios, nem a ignorância feroz, nem a sangrenta pena de talião, olho por olho, dente por dente, né? Como não haverá mais Satã, Miguel deixará de existir. O que é essa frase? Como nós não temeremos mais Satanás, não haverá porquê da igreja, não haverá mais nada. Não haverá Deus, nós seremos tudo. Não haverá trevas, nem raios, nem ignorância, né? Nem necessidade de olho por olho, dente por dente, porque todos vão viver em harmonia. Segue o discurso do Enjolras. No futuro, ninguém matará o semelhante, a terra será toda brilhos, o gênero humano será todo amor. Viu? Essa é a mentalidade. Vitor Hugo está colocando na boca do seu personagem essa mentalidade que era a mentalidade revolucionária. Era em 1832, era em 1830, era em 1789, será em 1871. Cidadãos, chegará o dia em que tudo será concórdia, harmonia, luz, alegria e vida. Esse é o discurso. E mais adiante, ele vai dizer o seguinte, uma frase que encerra o discurso, ele diz: e é para que esse dia chegue que nós vamos morrer. Então o que acontece? Eles estão ali fazendo uma continuação da Revolução Francesa, vão morrer por isso, mas isso é bom, porque vai surgir um mundo de plena beatitude a partir disso. E por isso se aceitam mortes ali para gerar esse futuro bom. Toda a situação ela se inicia quando o próprio Enjolras mata um prisioneiro ali, e ele considera que isso é errado, porque ele teria que ser submetido a um julgamento. Mas aí então ele se revolve, porque a um lado ele está contrariando os princípios, né, dessa humanidade de todo o bem que ele proclama, e de outro lado ele se justifica, que é para gerar essa humanidade toda boa que ele matou, então está justificado. A conclusão dele é que é doloroso, mas está justificado. Ele diz assim: ao executar este homem, obedecia à necessidade, mas a necessidade é um monstro do mundo antigo. Ou seja, no futuro não vai mais haver necessidade, não vai mais haver morte. A necessidade chama-se fatalidade. Ora, a lei do progresso faz com que os monstros desapareçam diante dos anjos e que a fatalidade se desvaneça ante a presença da fraternidade. A fraternidade, que é um dos ideais da Revolução Francesa. Os anjos somos nós os anjos. Nós vamos gerar esse novo mundo. Através da fatalidade, através da morte, nós vamos gerar um novo mundo todo de bondades. O momento não é próprio para pronunciar a palavra amor. Não importa, eu a pronuncio e glorifico. Amor, tu és o futuro. Morte, eu me sirvo de ti, mas te odeio. Ou seja, ele odeia a morte. Ele se serve da morte com dor no coração,
porque ele vai gerar esse futuro de amor. Então, isso sempre está na mentalidade revolucionária. Justificar todos os atos, todos os piores atos, como na discussão de Dom Benvenu com o revolucionário, se justificou a morte de uma criança, aqui está justificando outra morte. Todas as mortes, tudo se justifica perante aquele futuro, em face daquele futuro que se vai gerar. Esse é o primeiro texto. O segundo texto é um texto da Comissão de Propaganda da Associação do Registro Civil de Portugal. Em face de Fátima, o que acontece? Veio Fátima, as aparições de Nossa Senhora, reuniu todo aquele povo, se gerou um sentimento de piedade muito grande, as pessoas viram o milagre do sol, as pessoas viram as curas que aconteceram, os milagres, as conversões, e este grupo é exatamente a elite globalista, uma parte da elite globalista, a mentalidade da elite globalista. Não pode admitir que haja espiritual. Então, tudo que aconteceu em Fátima só pode ser uma fraude, que eles têm o dever de apagar, que eles têm o poder que eles têm o dever de abafar, de não deixar ser conhecido. Então, o que eles estão pedindo aqui que as autoridades civis proíbam qualquer peregrinação a Fátima, que isolem essas crianças, que as crianças, os pastorinhos, não tomem contato com ninguém. Que é um absurdo o que se está fazendo. Então, essa é uma associação laica que quer pressionar o Estado, então, para impor sanções contra Fátima. Isso está na documentação crítica de Fátima, o primeiro volume, que é o volume que está disponibilizado ao público. Esse material foi publicado, são cartas publicadas efetivamente. Diz assim: considerando que a excessiva benevolência dos dirigentes da República para com seus mais fidagais e intransigentes inimigos, ou seja, tudo que é cristão é um inimigo figadal, né, do fígado da República. Essa benevolência da República para com seus inimigos tem dado lugar a que estes perante nada recuem, e já para a consecução, felizmente mais que problemática, dos seus tenebrosos fins do clero, e que a invenção dos fantasiosos e ridículos milagres de Fátima é uma prova evidente do grau de descaramento a que chegam na sua audácia desenfreada, considerando que é urgente reclamar dos poderes públicos que ponham imediato cobro a semelhante ignomínia, a qual se deve também opor uma intensa propaganda que se deve desde já fazer por todos os meios legais, custe o que custar e doa a quem doer. Propaganda que se não pode nem deve protelar sob motivo ou pretexto algum, se não quisermos que quando pretendamos debelar o mal, seja ele já irremediável, propõe. Então, nós temos que combater toda a divulgação de Fátima, nós temos que isolar os pastorinhos. Propõe, se oficia ao chefe do governo e aos ministros do interior da justiça, informando do ignominioso manejo clérico reacionário, pedindo-lhe que a cada um na sua alçada enérgicas e imediatas providências. Eles entendem que Fátima, eles tiveram que convencer os padres não queriam acreditar, ou pelo menos tinham reticência, mas nessa mentalidade, tudo foi um complô do clero que usou das crianças para isso. Segundo, se publique um manifesto fazendo ver o que há de insensato e de pernicioso em semelhante invenção e os fins miseráveis a que obedecem seus autores. Terceiro, se consulte o delegado da Associação do Registro Civil de Vila Nova de Ourém sobre a conveniência de ir até ali uma missão de propaganda que, expondo-se todos os perigos, arrostando com todas as dificuldades e vencendo todos os obstáculos, oponha a essas tramóias horripilantes a luz esplendorosa da razão e da ciência. Então é sempre isso, assim, a luz esplendorosa da razão e da ciência fará debelar toda a crendice daquela população, que eles estão sendo enganados, que não houve milagre nenhum, que é impossível haver milagre, porque a ciência e a razão é que dominam tudo. Essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade que gera a elite globalista. Mas segue. 4. Que se oficia a todos os representantes gerais e delegados nas províncias, ilhas adjacentes e colônias, pedindo-nos que cada um na sua esfera de ação faça a mais intensa propaganda contra essa odiosa tentativa de fanatização do povo. Então, se faça propaganda contra. É preciso falar mal de Fátima. Mas veja que daí tem um trecho aqui que eu acho fantástico, nesse escrito deles, que eles dizem assim, eles não acreditam nada do sobrenatural. Mas se houver um milagre, se houver uma coisa, isso é um crime, porque vai contra as leis da natureza. Ele diz assim, que vem a ser um milagre nada mais do que uma contravenção às leis imutáveis da natureza, muito mais grave do que a transgressão de uma postura municipal.
E por isso mesmo, muito mais digna de castigo do que de veneração. Ou seja, nós não acreditamos no espiritual, essa aparição de Fátima, milagre do sol, cura, tudo isso é mentira. Agora, se aconteceu cura, isso é um crime contra a natureza. E tem que ser punido. Vejam a incoerência. Está tudo escrito, está tudo documentado nessa mentalidade anticristã. Então ele vai seguir falando, assim, então, uma comédia indecorosa que há dias levou milhares de pessoas a assistirem Fátima à exibição de uma fita ridiculamente fantasiosa em que se incutia no espírito do povo ingênuo a sugestão coletiva de uma suposta aparição da Virgem Mãe de Jesus de Nazaré a 3 crianças sugestionadas ou industriadas para servirem de comparsas a essa torpe e vergonhosa especulação a um tempo mercantil e clérico reacionário. Isto, cidadãos, é uma miserável tentativa de retrocesso no intuito de mergulhar novamente o povo português nas densas trevas só próprias de tempos ominosos que se foram para não mais voltar. Nós já superamos as trevas, nós já superamos a idade das trevas. Falar do espiritual, mostrar curas, mostrar milagres, é retroceder, é ir contra a ciência e contra a razão. Essa mentalidade. Brutalmente contra o cristianismo. A República e os cidadãos que têm a seu cargo a tão nobre quão espinhosa missão de a dirigirem e de a fazerem brilhar a cena da gloriosa civilização e do progresso, não têm o direito de consentir na bestificação do povo pelo fanatismo e pela crendice. Isso seria para ela e para eles uma falta imperdoável ao cumprimento do seu primordial dever, não só para com a pátria, mas para com a humanidade em geral. Então nós temos, por um dever para com a pátria e para com a humanidade, nós temos que reprimir ao máximo toda a divulgação de tudo isso que acontece em Fátima. É, pois, dever indeclinável de todos nós reclamar aos poderes públicos enérgicas e imediatas providências que desde já põem um ponto final nesta especulação abusiva com que a reação, os reacionários, pretende fazer retrogradar o povo ao medievalismo. Então, e aí ele vai colocando os planos para isso e qual a forma de cooperar de quem reclamamos providências para a consecução que lhes exigimos? Por meio de uma propaganda intensiva e tenaz, levando pela persuasão ao espírito dos nossos concidadãos a luz brilhante da verdade, da razão e da ciência, convencendo-o de que nada pode alterar as leis da natureza. Milagres não existem, então, né? De que os pretensos milagres não passam de balelas miseráveis destinados a abusar da credulidade, filha da ignorância, restos de uma secular educação fradesca, de frades, muito difícil, mas ainda assim possível de lhe arrancar o espírito. Eliminem os mais ilustrados gradualmente do cérebro. Eliminem do cérebro dos que o não são, os do que são menos, a deletéria e embrutecedora crença no sobrenatural. Arranquem do cérebro das pessoas essa crença no sobrenatural. E ter-se-á dado um grande passo para que cesse de haver papalvos que se deixem ludibriar pelos vigaristas do mercantilismo e da reação que há dias os levaram à Fátima. Os professores das escolas e nos colégios vão educando, instruindo racionalmente os seus discípulos, libertando-os de preconceitos religiosos, como de todos os outros, e teremos, assim, preparada para amanhã uma geração mais feliz do que a atual, por ser mais do que ela digna de felicidade. Libertemo-nos todos, arrancando do nosso espírito não só a crendice em embustes grosseiros, hilariantes como o de Fátima, mas muito especialmente a crença no sobrenatural, num pretenso Deus onipotente, onisciente e omni tudo mais que a fantasiar a arguta imaginação dos intrujões para armar ao efeito de embarrilhar a popular ingenuidade. Cidadãos, viva a República, abaixo a reação, viva a liberdade. Este é o clima. Arrancar dos cérebros, porque não existe nada espiritual, nem nada de Deus onisciente, onipotente, oni tudo mais que se quiser. Importante dizer que aqui eles falam em nome da razão, da bondade, do amor, o futuro e tal, a ciência, a luz. Esses aqui prenderam 3 crianças em 13 de agosto de 1917. De crianças de 10, 9 e 7 anos. Colocaram juntos, em prisão, junto com criminosos adultos de crimes reais, crimes, não sabemos, estupro, homicídio, roubo. Crianças junto com adultos. Presos eles sem acusação nenhuma, só porque queriam que eles se desdissessem, que negassem que Nossa Senhora tinha aparecido a eles. A acusação é que Nossa Senhora apareceu a eles e eles viram e proclamaram que ela apareceu. Isso é um crime.
E isso faz com que crianças possam ser colocados numa prisão junto com adultos condenados. A mais que eles sejam ameaçados de morte para que reneguem, que vão ser queimados no óleo, são separados, são ameaçados. É isso que essa luz, ciência, razão, tudo entre aspas, anticristã faz. Esses dois trechos para nós vermos como é que era a mentalidade revolucionária. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal. Deus abençoe, até a próxima.